Fala galera do Pedal Legal Maceió, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje, o tema que nós vamos abordar é falar um pouco sobre os benefícios de você fazer um treino em Z2, né? Um treino em frequência cardíaca em zona 2, tá? Que na minha opinião é um dos treinos mais importantes que todo ciclista precisa fazer. E vocês vão saber o porquê disso aí quando eu falar sobre os benefícios de você fazer treino em Z2. Então, o vídeo de hoje tá bacana. Se você é um ciclista iniciante, principalmente se você está iniciando agora, preste atenção, fica no vídeo, porque as dicas que eu vou te passar são dicas muito importantes para que você possa evoluir no pedal, tranquilo? Agora deixa eu mandar aqui um salve para a galera, né, que pediu aí no último vídeo, deixou um comentário pedindo. O primeiro salve vai para uma princesinha chamada Olivia, filha do meu amigo Cristiano Calheiros. O Cris entrou em contato comigo, disse que quando ela viu a minha imagem na TV, ficou admirada, né? Pra você ver a inocência de uma criança, né? Então, Olivia, o primeiro salve do tio Guga vai para você, certo? Tio Guga gosta muito de você, do seu papai, da sua mamãe. Abração e fica com Deus. Mandar um salve também aqui para o Neto, o 5H, que deixou um comentário pedindo salve. Então, Neto, abração aí pra você também. Davi Barros também entrou em contato aí, para lavar um salve pro Davi Barros. Manuel Silva também entrou em contato, deixou um comentário. Tome salve aí pra você, Manuel. O Jefferson Calheiros também, ele é do Graciliano Ramos, só que atualmente ele falou que tá morando em Milagres. Então salve para o Jefferson Calheiros. O Yuri Mascarenhas, cara sempre presente aqui no canal, deixando seus comentários, participando. Grande Yuri, abração, meu irmão. E o último salve vai aqui para o Rodrigo Araújo, que é outra figura presente aqui, constante no canal. Sempre que a gente posta um vídeo, ele chega aqui e deixa seu comentário. Então, Rodrigo Araújo, abração e fica na paz. Beleza? Então, mandado salve, vamos então agora partir para o nosso vídeo, falando aí o tema de hoje, que é sobre os benefícios, né, de você fazer treino em zona de frequência cardíaca 2. Tranquilo, galera? Vou então agora colocar a câmera no peito e conversar com vocês. Vamos embora! Beleza, galerinha? Então vamos lá falar sobre o nosso tema de hoje, né, que é o treino em zona 2, tá? Então, pessoal, o treino em zona 2, né, de frequência cardíaca C2, é extremamente benéfico, né, para quem pratica MTB ou ciclismo, né, em geral, tanto para iniciantes quanto para ciclistas mais experientes. Embora seja um treino de baixa intensidade, e aí é onde pega, né, onde muitos ciclistas não gostam de fazer porque você está em uma baixa intensidade, e aí muitos não têm essa paciência de continuar naquele ritmo baixo, né, aí acaba não fazendo, tá? E deixa de lado um treino muito importante, tá? Os seus benefícios são poderosos, impactantes diretamente na sua performance, nas trilhas, nas subidas e longos pedais. Então é um treino, pessoal, que nós vamos falar agora sobre os benefícios que você precisa fazer, tá? Aí quais são, né, os benefícios que eu separei aqui para vocês? Primeiro, melhora a capacidade aeróbica, galera, tá? Então, ó, aumenta a eficiência no sistema cardiovascular. Okay? Seu coração, ele bombeia mais sangue com menos esforço, já que você está fazendo um treino em baixa intensidade. Você fica mais eficiente em fornecer oxigênio para os músculos. Então, o primeiro benefício que eu vejo aí é essa questão na melhora da capacidade aeróbica. Você vai ver que se você começar a fazer esse tipo de frequência, você não vai cansar, é fácil, tá? Você vai fazer pedais longos e não vai cansar, como eu já estou hoje em dia. Eu faço pedal assim, pessoal, de 3, 4 horas e não fico cansado de forma alguma, tá? Porque meu coração já está condicionado a esse tipo, né, de treinamento aí, tá? O segundo benefício, galera, aumento da resistência. Então quem faz treino de zona 2, ele aumenta a sua resistência, tá? Permite pedalar mais tempo com menos fadiga, que é o que acontece comigo. Eu faço pedal de 3, 4, 5 horas e não tenho fadiga nenhuma, pessoal. Então ajuda também nisso daí. E fundamental para trilhas longas, né, travessias ou provas de resistência. Então, segundo benefício, o aumento da resistência. Qual foi o terceiro benefício que eu pensei aqui? Ele aprimora a queima de gordura, né? Então se você está precisando aí queimar uma gordurinha, ele também vai te ajudar nisso daí, pessoal. Seu corpo aprende a usar gordura como principal fonte de energia, ok? Isso poupa o glicogênio muscular, adiando a fadiga em pedaladas longas ou muitas subidas. Então você também vai aprimorar essa queima de gordura através do treino em Z2.
O quarto ponto, pessoal, que eu elenquei aqui para vocês é a recuperação ativa, tá? É uma forma de treinar, né, sem estressar tanto o corpo, já que você está ali em baixa intensidade, seu corpo ele não vai sofrer, né, tanto estresse, e ajuda na recuperação entre treinos mais intensos sem ficar parado. Então você faz um treino intenso, né, puxando acima do Z2, e aí você não quer ficar parado, né, no dia seguinte, então você faz um treino em Z2, que aí vai ser de boa, que é um treino tranquilo, de baixa intensidade, e aí você não fica sem treinar, né? Então ele também te ajuda aí nessa recuperação ativa. Então esse foi o nosso quarto ponto. O quinto benefício que eu vejo aqui para vocês, pessoal, é o desenvolvimento da eficiência muscular, tá bom? Melhora a função mitocondrial, né, que são as fábricas, né, as mitocôndrias, onde ela fabrica, né, a energia das células. Então você vai melhorar aí a função mitocondrial e seus músculos ficam mais eficientes e resistentes ao acúmulo de ácido lático, né? Você veja que às vezes você está pedalando, então dá aquela dor da pega, né, nos seus músculos, né? O ácido lático sendo injetado ali. Então, você fazendo treino em Z2, ele vai então desenvolver essa eficiência muscular e você não vai sofrer, por exemplo, com esse acúmulo de ácido lático. Então, o quinto benefício que eu vejo é esse daí, tá? Vamos lá para o sexto benefício, galerinha. Base para treinos mais intensos. Então, se você pretende fazer treinos mais intensos, né, treinos com maior duração, você precisa começar pelo treino de Z2. Você não pode deixar de fazer esse tipo de treinamento, pessoal. Sem uma boa base aeróbica, pessoal, treinos de altas intensidades, tá, se tornam menos eficazes e mais desgastantes. Se você for tentar fazer um treino de alta intensidade e você não tiver uma boa base aeróbica, você vai desistir, você não vai conseguir, vai ficar cansado, vai vir aquela fadiga e você vai terminar desistindo e não vai querer mais fazer. Então, antes de você pensar em treinos, né, maiores, né, você pensa de alta intensidade, na realidade, você precisa condicionar o seu corpo no treino de zona 2, galera, tá? Então esse foi o sexto benefício. E o sétimo e último benefício que eu vejo aqui é falando da saúde em geral, né, pessoal? Porque ele melhora a saúde do coração, reduzindo o risco de doenças cardíacas, né? Você está ali trabalhando, né, o seu coração, e aí você vai então reduzir os riscos de doenças cardíacas, já que você não está fazendo muito esforço, um treino de baixa intensidade. Então isso vai ajudar você a evitar, né, doenças cardíacas, tá? E contribui para o controle de estresse, pessoal. Se você anda aí muito estressado, né? O nosso dia a dia, o que a gente passa no nosso dia a dia no trabalho, sei lá, no dia a dia, né? Os estresses que a gente passa no trânsito, no trabalho. Então você fazendo esse tipo de treino, você vai contribuir para controlar esse estresse, né? E você sabe que pessoas estressadas, isso não é bom para a saúde, né? Melhora também a pressão arterial e a qualidade do sono, galera. Galera, depois que eu comecei a fazer treino em Z2, cara, quando eu vou dormir, eu não passo meia hora, eu já estou dormindo, galera. É rapidinho para dormir. Melhorei bastante depois que eu comecei a fazer os meus pedais e fazer treinos em Z2. Então, toda semana é um treino que eu sempre faço. É o treino de zona de frequência cardíaca 2. Tá, galera? Então esses foram aí os 7 benefícios, né, que eu vejo aqui, que eu elenquei para vocês. E como que eu faço, né, aqui para fazer esses treinos? Como que eu sei que eu estou em zona 2? Bom, tem duas formas de você fazer. Eu tenho um GPS que é da IGP Sport, aquele PSC 300, que ele já me mostra lá a zona de frequência cardíaca que eu estou. Então esse facilita, né? Eu uso então a cinta cardíaca e ela vai me mostrando lá a zona. Ela vai da zona 1 até a zona 5. Então, nesse caso fica bem fácil, né, eu saber que eu estou em Z2, porque eu já vejo lá no GPS, tá? Agora, aí você poderia perguntar: ô Guga, mas eu não tenho esse GPS, né, que você está falando, que ele já mostra qual é a zona de frequência cardíaca. Até porque ele é um GPS um pouco salgado, né, pessoal? Ele gira em torno aí de R$1.000, um pouco mais, talvez um pouco menos. E R$1.000, assim, para você dar um GPS, nem todo mundo tem essa grana disponível, né? Eu sei disso daí, tá? Mas aí você pode, pessoal, comprar um mais baratinho,
né? Eu também tenho esse GPS, que é o BSC 100. Ele é o de entrada da IGP Sport, um GPS baratinho, que aí ele já vai te dar, pessoal, os batimentos cardíacos, né? Aí você também tem que ter associado, para ele te mostrar a zona de frequência cardíaca, você tem que ter aquela cinta, né, de cardíaca, tá? Você coloca ela no peito. Tem umas também que você coloca no braço. Você tem que ter acesso ou do braço ou do peito para ele gerar essa informação e jogar para o GPS, tá? Então, se você não quiser comprar um GPS, que ele é mais caro, né? Esse que já te mostra lá a zona de frequência cardíaca, você pode comprar um mais baratinho, que ele te mostre lá os batimentos, né? Ele não vai te mostrar a zona de frequência, não tem um gráfico te mostrando, mas ele vai te mostrar os seus batimentos, sei lá, 90 batimentos, 100 batimentos, 130, tá bom? E aí, o cálculo, galera, assim, que você precisa fazer é o seguinte: o cálculo aproximado de Z2 é entre 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima, tá? E como que eu calculo a frequência cardíaca máxima? É você pegar, tem um cálculo que o pessoal faz que é o seguinte, né? Você pega 220 menos a sua idade e aí essa é a sua frequência cardíaca máxima, né? Você pode trabalhar, fazer seus pedais, suas atividades físicas. Então, vamos exemplificar. Vamos pegar aqui uma pessoa com a idade média aí, uma idade não tão novo, não tão velho, né? Uma idade mediana. Vamos supor assim, uma pessoa com 40 anos. Então você vai fazer aí, ó, 220 menos 40 dá 180. Então essa, teoricamente, é a sua frequência cardíaca máxima, tá? E aí você tira aí 60% a 70%. Então 60% de 180 dá 108, tá? Batimentos cardíacos. E 70% vai dar 126, se eu não me engano. Então você, com o GPSzinho, você fica ali vendo, né, os seus batimentos, se ele fica ali entre 108 e 126. Então você vai garantir que você está ali numa zona de frequência cardíaca 2, tá bom? Então se você não quiser investir em um GPS mais caro, ele já te mostra ali o gráfico, você investe no mais baratinho, no que pelo menos te mostra aí o quanto está batendo o seu coração, e aí você faz esse cálculo primeiro da frequência cardíaca máxima, ok? E depois você calcula os 60% que seria o mínimo e os 70% que seria o máximo. Caso uma pessoa com 40 anos, um mínimo de 108 batimentos e um máximo de 126. Então, se você fica nessa faixa aí, você garante que vai estar em zona máxima. Beleza? Agora, por que, né? Isso é importante no MTB ou no ciclismo, é você fazer esse treino de zona, né, de frequência 2, né? No MTB há muitos momentos de explosão, galera. Então você tem subidas, você tem obstáculos, você tem sprint, né? Mas quem tem uma base boa na C2, aí o que é que ele vai conseguir, né? Recupera mais rápido após esses esforços, tá bom? Chega no final da trilha, ainda bem, eu chego cansado demais, né? Jogo colocando o coração pela boca, né, pessoal? Sofre menos em subidas longas e travessias. Galera, hoje eu subo ladeira assim, cara, muito íngremes, né? Tem um vídeo aí que eu mostrei no canal aqui, eu subindo uma ladeira ao lado da igreja matriz no Pilar, aquela ladeira, pessoal, né? E eu subi de baixo até em cima, sentado, sem levantar, consegui de boa. É claro que nessas subidas, né, você não vai conseguir manter uma zona 2, a frequência sobe, mas o que eu quero dizer é que você consegue subir sem cansar. E quando eu chego lá em cima, a recuperação é rápida, rapidinho meu batimento vai diminuindo e eu consigo voltar ali com a frequência tranquila, né? E outra coisa, pessoal, hoje eu já estou num condicionamento que eu consigo manter a zona de frequência cardíaca 2 e a velocidade em Z3, né? Que a gente, quando tem o GPS, ele mostra todos esses dados, e aí quando eu vou olhar, a maioria da minha velocidade ela fica em Z3, enquanto a minha frequência é em Z2. Olha que bacana, não é isso? Tranquilo, pessoal? Então, e outra coisa, vamos falar um pouquinho agora para finalizar o vídeo. Quanto tempo, né, você deve seguir fazendo esse treinamento? Então, inicialmente, pessoal, você pode começar aí para você já ficar com uma resistência legal, fazer um treino desse em Z2 de 4 a 8 semanas, certo? Dependendo do seu objetivo também histórico, né? Então, entre 4 e 8 semanas, se você tiver essa constância de você fazer o treino em Z2, você já vai ver que já vai melhorar bastante aí o seu condicionamento, tá bom? Então, após construir uma base, né, aeróbica, você pode então incluir treinos de alta intensidade. Depois que você passar por essas semanas aí, de 4 e 8 semanas, você já vai poder então fazer treinos com mais intensidade, né? Dar aqueles tiros,
né, intervalados, subidas fortes, você pega uma ladeira bem braba, bem bruta, tá? Para evoluir sua potência e velocidade. Tranquilo, pessoal? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Eu espero que eu tenha contribuído, tá? Se você chegou até o final, diz aí, cheguei até o final, valeu pelas dicas, tá, pessoal? Então, assim, eu não sou profissional, né? Eu sou amador, como muitos aqui, mas eu estudo sobre MTB, eu tenho estudado nos últimos tempos para trazer um conteúdo aqui para vocês e compartilhar essas informações, tá, pessoal, com todos vocês, porque isso é bacana, porque eu cresço e vocês crescem juntos também, tá? Então, se você tiver, pessoal, alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre esse tipo de treinamento, diz aí se você gosta de fazer, se você nunca fez, tá? Se dizer, eu nunca fiz, mas agora eu vou fazer. Agora, pessoal, não deixe de fazer, pense aí que é um treino bacana, tá? Você não pode deixar de fazer esse treino em zona 2. Faça, que eu garanto a você que a sua resistência vai melhorar muito, pessoal. Tá bom? Então, galera, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Um abração, fica na paz e até o próximo vídeo. Fui!